Oi, gente nossa! Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa e bela madrugada para todos vocês. Eu sou teu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estou com vocês já há quase 4 anos, mais de 4 anos e meio, estou caminhando. Estou trazendo sempre uma mensagem. Eu tenho uma palavra para nós e o título da mensagem é essa: desculpa ou perdão muda a vida de alguém? Esse é o título da mensagem. Talvez você pode não querer concordar comigo, discordar, mas não tem problema. Mas é a realidade, é essa. Se desculpa, não está aqui dentro. Perdão muda a vida de alguém? Alguém é transformado pelo perdão? Não, eu não vejo dessa forma, mas está aqui dentro. Então vamos lá, eu quero mostrar. Nos conta que um certo rei, olhando para a sua dívida, o que tinha, os seus credores, aquele que devia, e ele viu que um homem devia uma soma muito alta de dinheiro, e ele mandou chamar o homem. E ele diz: paga o que você me deve. E aquele homem começou a suplicar. Ele disse: se você não pagar, eu vou te levar, vai você, sua esposa e seus filhos vão ser meu escravo. Vocês vão trabalhar para mim, para esse pagamento do que você me deve. E aquele homem prostrou no chão, implorou, pediu, clamou, chorou. Então o rei compadeceu por ele e perdoou a dívida dele. Então você não me deve nada mais. Está tudo ok, tudo certo. Aquele homem levantou, aliviado. Mas eu pergunto, aquele homem mudou? O perdão mudou aquele homem? Não. Aquele homem continuou da mesma forma. Lá na frente ele encontrou um outro que devia uma pequena quantia de dinheiro. Ele chegou e disse: paga o que você me deve. Mas eu não tenho dinheiro. Paga! E pegou o homem pelo pescoço, começou a sufocar aquele homem. Paga! Ou você me paga. Paga o que você me deve. Por que isso? Porque então alguns que apreciavam, estavam ali presente, vendo o que aquele homem estava fazendo com aquele outro, correu e foi e falou com o rei. Rei, aquele senhor que foi perdoado a sua dívida está maltratando um homem assim, 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 e está querendo colocar ele na prisão, querendo fazer assim, assim. O rei mandou chamar ele e falou assim: eu não te perdoei. Por que você não perdoou? Então, meu irmão, e o rei, então, o castigou. O rei mandou colocar ele na prisão. E ali você vai ficar. Vai ficar para sempre aí dentro dessa prisão aí. O rei castigou aquele homem. Agora eu pergunto, perdão mudou alguma coisa? Como aquela ilustração que eu contei daquele homem que era segurança da rainha. A rainha fragou ele dentro do quarto dela, ali, abriu o baú dela, roubando a sua joia. Ele: ô, seu ladrão descarado, bandido, safado, eu vou mandar te degolar. Ele suplicou, caiu de joelho e pediu perdão. Ela estendeu o cetro e disse: está perdoado. Ele foi perdoado, mas passou pouco tempo, ela tornou fragar ele outra vez, dentro do mesmo lugar que antes tinha visto. Ô, seu ladrão, descarado, me roubando outra vez de desmajestade. Não, a primeira vez. Não, porque aquela você me perdoou. Agora está sendo a primeira vez. Então o que eu aprendo com isso?
Perdão. O que eu aprendo com isso? Não mudou nada na vida daquele homem. Aquele homem foi perdoado e voltou a fazer a mesma prática. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nos dias de hoje, nós estamos vendo aí tanta gente destruindo vidas, destruindo casais, destruindo família, destruindo negócio. Depois, simplesmente, depois de tudo destruído, acabou. Aquela família acabou com o negócio, com a empresa, com o comércio, com tudo. Chega, me perdoa. Eu perdoo. O que vale esse perdão? O que muda na vida da pessoa o perdão? Se o homem, o que ele é. Só o Espírito Santo pode mudar o homem ou a mulher. Mas perdão não. Desculpa não significa nada. Perdão não significa nada. Porque você destruiu, você acabou com o casamento, deixou aquela pessoa e de repente você vem e pede perdão, fica tudo bem, você vai continuar fazendo. Como se o perdão fosse o resultado de uma vida, não. Vai recompensar, não. Tem pessoas que ficam, como eu disse, para sempre a marca permanece naquela pessoa que foi prejudicada. Então eu sempre, o que eu quero dizer aqui, contando meio rápido, eu estou acompanhando agora os documentários do que aconteceu no Norte, no Brasil, nos anos 20, o Rei do Cangaço. O que aconteceu com o Lampião? Eu sei que existe muita gente que talvez se levanta contra, porque o Lampião é isso aqui. O que surgiu? O que fez com que Lampião se tornasse um justiceiro? Foi a falta de justiça. Por quê? Existia, naquele tempo, nos anos 20, tinha título, existiam os barão e as baronesas, que eram os donos da borracha, eram os homens. Depois dele, o governo começou a vender título, patente de coronel e de capitão. Então, aqueles homens ricos compravam uma patente de coronel e de capitão, ele tinha poder, ele mandava, ele humilhava, ele tomava terra daqueles mais. Podia ser até fazendeiro, ele tomava, mandava um recado. Ele era cercado de jagunços, por onde ele andava, ele tinha ali dezenas de jagunços junto com ele. Então ele era homem de dinheiro, homem que as autoridades tinham medo dele. É como nos dias de hoje, você vê esses pastorzão, que eu não preciso nem falar o nome dele. Todos esses homens aí que você vê aí, são homens que andam rodeados. Além de ter o carro blindado, ainda tem dezenas de guarda-costas de segurança à volta dele. Enquanto esta Bíblia diz que o anjo do Senhor, 34:7 do Salmo, acampa ao redor do que eu teme. Quer dizer, esses homens temem o quê? Como aí, você vê esses grandão aí, não precisa nem falar. Suai, aí Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Agenor Duque, todos esses homens grandes aí, eles andam cercados de segurança. Não pensa que eles andam não, por que eles andam cercados de segurança? Porque o negócio deles é dinheiro e poder e temor. Eles querem que o povo teme. Quando ele chega em determinadas igrejas, determinado lugar, o povo se levanta de pé. É honra. Eles querem honra. E assim também, isso está dentro do lugar chamado igreja. Naquele tempo era a mesma coisa. Os coronéis chegavam dentro daquelas pequenas cidades, como naquele tempo. Isso daí foi lá há 100, 105 anos atrás, 110 anos atrás. Aquela cidadinha pequenininha lá no norte, de 1.000 pessoas, 1.500, 2.000 pessoas, aquela cidadinha chegava e mandava. Aquele povo tinha que trabalhar para ele. A escravidão acabou, mas aquele povo tinha que trabalhar para ele sem receber. Os capatazes que trabalhavam nas fazendas deles, eles não pagavam. E não tinha com quem você reclamar, porque a polícia, o delegado, tudo tinha medo. De outras cidades pequenas, nem polícia tinha. Não tinha nem prefeito, não tinha nada. As cidades maiorzinho um pouquinho lá de 5, 6, 7 mil habitantes, então ali já tinha algumas polícias, tinha prefeito, mas a maior parte não tinha. Então
esses coronéis com títulos comprados, eles mandava e desmandava. E isso veio acabar no Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas entrou, ele mandou acabar com tudo isso. Ele colocou a captura foi em todos os coronéis que existiam, tomava suas patentes, rasgava, prendia, matava esses coronéis, tudo isso que queria resistir, eles matavam e acabou. Pode ver que hoje não existe mais esses coronéis, capitães de título comprado. Bem, então o que acontece? Lampião surgiu. Por quê? O que aconteceu com ele foi que o pai dele, um coronel, invadiu as terras deles e fez o pai dele, queria que o pai dele assinasse uns papéis passando a terra para o coronel. O pai dele se recusou. Então ele matou o pai, matou a mãe, e abusou da irmã e matou a irmã também. Então isso, Virgulino Ferreira se revoltou com isso. E foi isso que ele juntou ali, me parece, com outro irmão dele, um primo, e foram falar com o delegado falou: não mexe com este homem tem poder. Nós não podemos nem pensar, porque se o delegado pusesse a cara com um coronel desse, o coronel ia lá e mandava matar. Não tinha. Ele tinha ali 10, 15, 20, 30 jagunços, tudo bem armado. Então esse era o poder que havia lá no sertão, lá no norte, lá naquela região, e também nessa região nossa, São Paulo, Rio, Minas, existia, estava quase que no Brasil inteiro. Então Lampião foi obrigado a reunir aqueles homens que já estavam revoltados com as injustiças e começou a fazer justiça. Então nos conta que quando depois que ele já estava com o seu cangaço formado, ele era procurado por aqueles fazendeiros que humilhavam o povo, humilhavam a cidade, tomava a terra. Ele ia até aquele coronel. Chegava ali, ele entrava naquelas fazendas, ele era muito estrategista, ele sabia como entrar, ele dividia os grupos para poder entrar, porque tinha muitos capanga. E quando ele entrava dentro da fazenda, ele pegava o coronel. E ele não matava o coronel, trazia o coronel, o povo era chamado, e ele falava assim: olha, você fez isso, você tomou gado, você tomou terra, você abusou, você fez, tal. Agora você vai ter que pagar tudo isso. Ele pegava o cofre, porque naquele tempo eles não punham dinheiro em banco. Pegava o cofre, abria o cofre do coronel, pegava o dinheiro, distribuía para o povo. Você vai devolver toda a terra do povo, devolver todo o gado do povo. Depois ele punha fogo na casa do coronel e dava um couro nele e falava: não vou te matar, porque não vale a pena matar, mas você vai sumir, desapareça, vai para um lugar bem distante que eu nunca fico sabendo da sua. Então, o que ele fazia era aquilo que a chamada justiça, que não existe justiça, como até o dia de hoje não existe justiça, existe lei. Lei é uma coisa, justiça é outra coisa. Então, ele fez isso até a morte. Agora, o que eu quero dizer é isso. O próprio governo daquela época mandava os soldados, mandava o exército procurar quem? Destruir quem? Os cangaceiros, porque não era só Lampião, e havia vários grupos de cangaço. Ele queria destruir os grupos de cangaço. E os fazendeiros, que eram os grandes aproveitadores do povo, que exploravam o povo, que estrupava aquelas moças e mulheres e fazia e desfazia, ninguém podia pôr a cara com ele, eles tinham dezenas de coisas. Por que o governo não perseguia essas pessoas? Porque era covarde. O que o governo fazia? Punha em busca dos capitão, aliás, em busca dos jagunços, porque é o que acontece nos dias de hoje. Você vê que pessoas honestas hoje, quantas pessoas estão presas inocentes? As pessoas estão lá presas sem ter feito nada. E tem pessoas que tem. Eu vi agora um rapaz essa semana, tinha 83 passagens pela polícia, estava solto. Ia lá, não. Rapaz, tinha 21 anos, estava com 83 passagens pela polícia. Como é que pode uma coisa dessa? É o que você. Então, naquele tempo, era assim. Então, a justiça, muitas vezes, era feita. Então, quando o Lampião chegava
que eu estou acompanhando e estou vendo como funcionava naquele tempo. Os fazendeiros vinham pedir perdão. Aqueles coronel pediam perdão. Falaram, mas você pediu perdão? Essas famílias que você matou, que você destruiu, queimou a casa deles, matou criança, matou todo mundo, matou criança ainda de colo, você matou, queimou, você fez tudo isso. Eles imploravam perdão, você nunca perdoou. Por que agora você quer ser perdoado? Então o Lampião agia, ele fazia justiça. E a justiça que ele fazia era perfeita, porque ele não ia além daquilo, porque ele falou assim, eu faço aquilo que a lei não faz. Então, é isso que eu quero voltar a fazer. Mas, irmão Nilson, mas você acha que o que o Lampião fazia era certo? Ele agia dessa forma? Sim, perfeitamente. Estava certo. Porque se não tinha, porque lá no passado, você olha dentro dessa Bíblia aqui, você vê que naquele tempo não tinha polícia, não tinha esse negócio. Quando uma pessoa errava, o próprio povo executava. Era comum essas coisas. No tempo de Jesus era a mesma coisa. Quando uma pessoa fazia uma coisa errada, o próprio povo agia. Então, nos dias de hoje, a gente vê que até aí uns 70, 80 anos atrás, aí ninguém ia atrás de polícia, não. O povo agia. Quando alguém prejudicava uma família, prejudicava... A pessoa ia lá e resolvia o problema. A pessoa resolvia. Então, você pergunta, mas está certo isso? Está certo. Está certo, porque o perdão não mudaria a vida da pessoa. Não adiantava eles pegar lá um bandido, um assassino, um estrupador. Ah, vocês me perdoam, perdoa. Soltava ele e a mãe estava fazendo a mesma coisa. Então, o fim, eles davam um fim nele. Pronto, acabou. Pelo menos ele não ia, porque o homem não muda. Como eu disse no início, o homem só muda se o Espírito de Deus mover na vida dele, ou na vida dela. Aí ela pode ter mudança, mas o perdão, desculpa, não muda a vida do homem. Então você vê que isso eu estou com base dentro deste livro, que a nossa justiça, como disse Isaías, é como trapo de imundícia. A lei, ela existe, mas ela tem dezenas de portas abertas. É por isso que hoje o bandido entra por uma porta e pela mesma porta que ele entrou, ele sai, dando risada. Por quê? O advogado vai lá e fala, não, mas dentro do código tal, tal, número tal, 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 tá dizendo assim, 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 assim. Pronto, tá liberto. Porque quem faz a lei é o próprio homem. O homem faz a lei, mas deixa uma porta aberta para que não aconteça nada de mal para ele. Então, a justiça perfeita, ela vem de Deus. Mas se o homem agisse conforme eu estou dizendo que Lampião agia, a justiça. Ele não aproveitava de pobre, de coitado daquele povo. Ele ia atrás dos coronéis, aqueles que aproveitavam dos pobres. E o povo reunia na cidade, reunia no centro da cidade, para ver ele fazer a justiça. Ele muitas vezes batia, pegava um rei, batia, depois soltava aquele coronel, punha fogo na casa dele e falava, sumba. Né? Mas, senhor, por que o senhor não vai matar? Não, eu não preciso matar. Porque se eu matar, a morte é o fim. Pelo menos ele vai sempre lembrar. Ele foi humilhado. Aqui e a notícia corria em todo o Nordeste, corria a notícia que o coronel fulano tal assim foi humilhado por Lampião, assim, 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 assim. Então eu estou vendo a história e eu estou gostando da maneira pela qual ele agiu. Ajudou muitas famílias naquele tempo. Hoje já está completamente diferente. Hoje tem a polícia para nos ajudar. Hoje você vai lá, uma pessoa não quer te pagar, você trabalhou, você tem a lei do trabalho, você vai lá, aquela pessoa é obrigada a te pagar. Hoje tem a justiça para fazer, qualquer coisa que acontece. Você coloca na mão do juiz, mas naquele tempo a justiça tinha que ser feita dessa forma. E não existia a justiça, porque o poder estava nas mãos daquele que tinha dinheiro, tinha jagunço. E ele comprava tudo aqueles homens, que era chamado homens da lei. Era tudo amigo dele, ia tomar uísque importado, ali e tal. Eu poderia contar aqui que eu já estou assistindo, estou acompanhando muitos documentários, e se você
Você já estudou, você passou pela escola, você sabe que Lampião não é o que o povo anda dizendo, que ele era um bandido. Não, ele não era um bandido, ele era um justiceiro. Ele gostava da justiça. Ele chegava, fazia justiça e ia embora. Se escondia. Ele voltava e fazia. E o governo procurava era ele. Em vez de procurar os fazendeiros, aqueles homens grandes, aqueles coronéis que aproveitavam do povo, não. Aqueles deixavam. Queria caçar aqueles que estavam fazendo justiça. Então, você vê que o perdão, aqueles homens caíram de joelho perante o rei do cangaço, com as mãos para cima pedindo perdão. Ele falou, não, você não perdoou o povo, mas eu não vou te matar. Só vou te dar uma lição. E dava uma lição, muitas vezes com o próprio punhal, ele escrevia o nome, a letra dele na testa do camarada, dava um couro e soltava ele. Punha fogo na casa dele, destruía tudo, queimava tudo. Ele ficava somente com a roupa do corpo, mandava ele sumir. Eu falei, eu não quero saber notícia sua, porque se eu souber notícia, eu vou aonde você estiver e te pego, e aí eu te dou um fim em você. Só sumia. Era a justiça do sertão. Aí você fala assim, Nilson, mas eu não concordo com você, eu discordo disso. Isso não me importa. Mas eu acho muito bonito a justiça. Seja de Deus ou seja do homem, justiça é justiça. Meu irmão, fique com esta palavra. Que a graça continua sobre a nossa vida, mas se você aprendeu e você sabe que perdão não muda, perdão e desculpa não muda a vida de ninguém. O que é, a pessoa vai ser. Só o Espírito de Deus pode mudar a vida do homem e da mulher. Curte e compartilhe. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.